possamos estar hoje, mais uma vez, unidos com a espiritualidade para este trabalho. Então, falando sobre a regra de ouro, o nosso universo, ele é composto, ele é formado por leis que são leis que foram criadas por Deus, leis que são perfeitas, porque não existe erro no universo. E também são imutáveis, porque Deus é imutável. E é daí que vem a harmonia toda que o universo ele é constituído, que vem desde o simples átomo até os maiores astros. Então, as mesmas leis, elas valem para os menores átomos até para os astros. No nosso meio judaico-cristão, nós temos os primeiros registros da lei de Deus, através que foi nos trazido por Moisés, e que, dada a infantilidade espiritual nossa à época, o decálogo ele é cercado de nãos: não matar, não roubar e assim por diante. Não pode isso, não pode aquilo. Jesus, quando veio à Terra, ele já revestiu essas leis de uma roupagem diferente. Ele trouxe uma proposta positiva para essas leis. Então, ele fala em amar, em perdoar, em ser indulgente, em praticar o bem, etc. Então, Jesus ele transformou aquele diversos nãos que Moisés trouxe em atitudes positivas, amar, praticar o bem e assim por diante. A origem evangélica disso está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, que ele fala, né? Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, também fazei a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então, essa frase é o eixo moral da cristandade. Jesus ele não propõe para nós aí apenas evitar o mal. Ele vai avante e sugere-nos agir positivamente no bem. Essa regra de ouro, ela também está presente em muitas tradições ao longo da nossa história. Muito antes mesmo de Jesus, já outras tradições já tratavam desse tema. Lá no zoroatrismo, no budismo, o confucionismo, o hinduísmo, o judaísmo, no islamismo, até mesmo no cristianismo, naturalmente. Então, nós podemos observar que lá no zoroatrismo, nós temos a apresentação disso. Um caráter só é bom quando não faz a outros aquilo que não é bom para ele mesmo. Lá no budismo, nós temos: não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. No confucionismo, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. No hinduísmo, esta é a suma do dever: não faças aos demais aquilo que, se a ti for feito, te causará dor. Também podemos ver no judaísmo: o que é odioso para ti, não o faças ao próximo. Essa é a lei toda, o resto é comentário. O islamismo diz que nenhum de nós é crente até que deseje para o seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. E no cristianismo, por Jesus, tudo que quereis que os homens vos façam, também fazei-o a eles. Então, nós observamos que existe um contraponto moral entre fazer o que deseja para si ou não fazer aquilo que não deseja para si. Então, há uma diferença aí de atividade, de atitude. Ou seja, eu ajo ativamente, positivamente, fazendo como eu gostaria que fizesse. E, do ponto de vista contrário, eu não quero fazer o que me é mal. Então, nós observamos que, apesar de todos terem o mesmo significado, Jesus ele traz uma forma diferente, uma forma ativa. Faça como queres que façam a ti. Então, essa regra ela não é passiva, como nós podemos ver. Ela exige ação, exige presença, exige decisão, exige movimento,
porque fazer o bem não deve depender de mudança do outro. No caso, eu não vou fazer aquilo que eu gosto. Não, eu vou agir, contrariamente, eu vou agir como eu gostaria que agissem comigo. Então, depende de um esforço próprio. Por isso que é um caminho de dentro para fora. Começa agora, no presente. Já devia ter começado, mas começa agora. Ou seja, hoje eu tenho que agir dessa forma. Eu tenho que agir como eu gostaria que agisse comigo. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, no capítulo 41, ele fala que com Jesus essa regra ela não foi apenas ensinada. Ou seja, Jesus não simplesmente nos trouxe essa regra, ele a viveu na plenitude, nas praças públicas, nos gestos de renúncia que ele teve, na compaixão, no serviço que ele prestou para toda a gente. E o Espiritismo reconhece essa verdade que se manifesta progressivamente na humanidade. À medida que o ser humano vai evoluindo moralmente ao longo do tempo, ele então vai assumindo mais e mais essa postura ativa de fazer ao próximo como ele gostaria que fizesse a si próprio. Então, a moral universal ela é sempre a mesma, como já disse. O Espiritismo ele dá uma explicação racional e evolutiva à regra. Então, na visão espírita, essa moral do Cristo ela é iluminada pela razão, através da doutrina espírita, dos conhecimentos que a doutrina espírita nos dá, é possível nós, pela razão, entendermos e com mais propriedade, a partir do entendimento que a gente adquire, fazer, então, a prática. A doutrina espírita, ela tem por base a razão, o raciocínio. E também o conhecimento da reencarnação vai nos permitir a entender que fazer o bem é entender da nossa própria eternidade. Ou seja, se eu pratico o bem, eu estou vislumbrando o meu futuro em diversas encarnações. E Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos, na questão 876, no capítulo da Lei de Justiça, Amor e Caridade, em que ele pergunta: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça, segundo a lei natural? Os espíritos então respondem: disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus essa regra da verdadeira justiça, fazendo cada um deseje ver respeitado os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria com que procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não poderia Deus haver dado. Então, os Espíritos dão uma resposta bastante completa, nesse caso, usando a consciência, porque é na consciência que está a lei de Deus. Então, Deus nos deu a lei universal na nossa consciência, como os Espíritos bem nos dizem numa outra questão. Também, na questão 642, no capítulo da lei divina ou natural, Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não, respondem os Espíritos. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, ou seja, não praticar o bem já é uma falta. Eu tenho não somente não praticar o mal, eu tenho que praticar o bem o máximo que eu puder, até o limite das minhas forças, porque eu serei responsabilizado por isso. E aí eu vou, desencarno e fico esperando o juiz me responsabilizar. Só que não existe juiz outro que não a nossa própria consciência. Então, um dia, nós vamos dar voz à consciência e vamos perceber que nós vamos ser julgados por nós próprios, e aí, nesse ponto, vai acontecer que nós teremos a consciência de que eu preciso reparar, eu preciso voltar, reencarnar, para
consertar aquilo que eu fiz de errado. Então, essa é a responsabilização, a nossa própria responsabilização por nós próprios em ter que refazer, reconstruir aquilo que não foi construído. Também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, Kardec faz um comentário dizendo que essa é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo, não podendo encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base das suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Então, aqui, mais uma vez, mostrando para nós que a caridade é o guia para combater o egoísmo. Então, a prática da caridade é que é a mais apropriada para combater o egoísmo, uma vez que é o oposto um do outro. Então, lá, quando nós destruirmos o egoísmo, é que então nós vamos conseguir olhar para o próximo, ao invés de ficar olhando para si próprio. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Fora da Caridade não há salvação, também temos, de tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade, que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca, assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independente de qualquer crença particular. E é natural que a caridade seja até mais excelente do que a própria fé. Por quê? A caridade ela é possível a todos os homens, até mesmo aqueles que não têm nenhuma fé religiosa. O próprio ateu pode ser caridoso, né? Com certeza nós vamos conhecer algum, todos nós conhecemos algum que seja. Então, é mais excelente do que a própria fé. E a regra de ouro, então, é colocada nesse ponto, como a condição necessária para a felicidade futura, a aplicação dessa regra. Então, fundamenta a ideia de que o tratamento que nós vamos dispensar para os outros é que vai determinar o que nós receberemos da lei divina. Na visão espírita, essa moral, o que vamos fazer, retorna para nós, através da lei de causa e efeito. O que eu pratico vai retornar para mim. O que eu faço de bom vai retornar em forma de bênçãos. O que eu pratico de mal, ou o que eu não pratico de bem, vai retornar para mim em forma de necessidade de mudança. Tanto mudança interna, mudança de atitude, quanto mudança de atitudes com relação ao próximo, com relação à sociedade, com relação a todos em função do erro. E isso não acontece por castigo, contrariamente ao que muitas pessoas atribuem, né? Esse retorno, essa lei de retorno, ela não é um castigo. Nós já falamos, já vimos que é só a nossa consciência que vai nos julgar. Apesar de que ainda existem muitas pessoas que se castigam pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, o que não deveria ser. Mas é para aprendizado. Então, o retorno que a lei dá é para aprendermos a ser diferentes, a sermos melhores. Então, ainda com relação ao retorno das ações, nós temos que perceber que tudo que acontece conosco, e essa lei de retorno,
que faz com que percebamos tanta diferença em as desigualdades entre todos nós, né? Desigualdade material, desigualdade intelectual e assim por diante. Temos que perceber que essas desigualdades, elas têm causas anteriores. Nós estamos na condição que nós estamos em função do nosso passado espiritual. Nós estamos aprendendo coisas, nós estamos vivendo em situação que deve nos trazer aprendizado relativo às nossas experiências anteriores, estamos vivenciando situações em que devemos praticar determinado comportamento para corrigir e assim por diante. Então, o bem e o mal retornam pelo meio da causa e efeito e sempre nos trazendo ensinamento, trazendo-nos aprendizado. Lá na questão 964 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta sobre essas punições e as recompensas futuras. E os Espíritos respondem que a felicidade ou o sofrimento são apenas consequências naturais da observação ou não das leis de Deus. Se eu observo e pratico, ou se eu não observo e as infrinjo. Então, a regra de ouro aqui vai funcionar como um termômetro, como uma balança. Se eu causo o mal, ou dizendo em outras palavras, se eu não pratico o bem até o limite das minhas forças, como os Espíritos nos informaram, eu estou infringindo a regra, e o efeito natural vai ser o sofrimento. Lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 8, é um capítulo dedicado a esse tema, Código Penal da Vida Futura. Lá no item 9, é estabelecido que o sofrimento ele é inerente à imperfeição. Quanto mais imperfeito eu sou, mais eu sofro. Quanto mais eu sofro, denota mais imperfeito que eu sou. Então, porque existe aquela máxima, né, que a dor é necessária, mas o sofrimento é espiritual. Não é espiritual. O sofrimento é opcional. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Por quê? Porque a dor ela vem para nos trazer aprendizado. O que é o sofrimento? É entregar-se àquela situação, a querer se fazer com que a dor seja maior do que ela efetivamente é. Então, a regra de ouro vai atuar vai demonstrar esse fato, que eu sofro por causa das minhas próprias faltas, e eu vou me colocando em situações, em encarnações seguintes, que vão me levar a experimentar as consequências do que eu fiz os outros passarem. Então, nós temos que ter essa visão sempre. Isso é nada mais do que aprendizado em primeiro grau. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 4, também, quando Kardec comenta sobre essa máxima de Jesus, né, de amar o próximo, ele explica que a caridade e a fraternidade são a base da ordem social. Então, a nossa sociedade ela se tornará mais perfeita, tanto mais perfeita, quanto mais caridade e fraternidade o ser humano desenvolver e praticar. Então, ele sugere que a harmonia, como uma causa, vai gerar a felicidade como efeito. E, de forma contrária, o egoísmo, que é a quebra da regra de ouro, vai gerar o desequilíbrio e, em consequência, o espírito vai ter que reparar em ocasiões futuras. Então, nós observamos que amar é servir. Emmanuel nos ensina que a caridade é o amor colocado em ação. Fazer o bem ao outro é empatia ativa. Isso Emmanuel fala sempre para nós. Lá no livro da Esperança, no capítulo 65, Psicologia da Caridade, Emmanuel diz que a máxima de Jesus é a expressão mais completa da caridade. Amar ao próximo como a si mesmo.
Fazer ao outro o que deseja que seja feito a si mesmo. É a expressão mais completa da caridade. Então, Emmanuel entende que a caridade não se resume à doação de bens materiais, mas, mais abrangentemente falando, um conjunto de atitudes de compreensão e de auxílio mútuo. Naturalmente que a caridade material é necessária, é importante. Nós observamos hoje a Alexandra nos fazendo os pedidos das necessidades, ou seja, a caridade material também é necessária, mas não é a fundamental. A fundamental é a caridade espiritual, que é, como diz Emmanuel, atitudes de compreensão, de auxílio mútuo. Então, o apoio ativo nessa situação é, além de dar auxílio completo aos outros, sempre que possível, sem prejudicar ninguém com isso. Vai até a caridade do entendimento, que é executar a tolerância, executar o perdão, tratando as faltas dos outros como sendo características de cada um, ou seja, tratando com indulgência, com a mesma indulgência que nós gostaríamos que os outros tratassem as nossas faltas, as nossas imperfeições, as nossas faltas e assim por diante. Então, nesse capítulo, o Emmanuel trata, ele utiliza a figura do bom samaritano, da parábola, para definir como a regra de ouro deve ser vivida. O bom samaritano, para recordar, ele encontra o ferido no caminho, sem nenhum outro interesse, vai acudi-lo, leva-o até uma hospedaria, pede para que cuidem dele, paga por isso e ainda recomenda: se o dinheiro acabar, não deixem de cuidar dele, na volta eu pago a diferença caso seja necessária. Então, essa parábola do samaritano nos mostra como que nós precisamos identificar a necessidade do próximo, agir em favor e sem esperar nenhuma espécie de gratidão. Nas mensagens dele, de Emmanuel, ele sempre enfatiza aprender a semear a luz, a semear o bem através do amor, que é o tear divino que tece a nossa perfeição espiritual. A prática dessa regra começa em nós. Lá no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel propõe o bilhete da regra áurea, que sugere atitudes como falar com convicção, porém saber ouvir, exaltar o bem sem destacar o mal, oferecer o melhor sorriso para iluminar a fé alheia. Então, ela precisa começar em nós, porque eu não vou esperar o outro agir bem comigo para eu agir bem em consequência. Não, eu preciso agir bem com o próximo, porque é assim que eu gostaria de ser tratado. Começa em nós. Na codificação espírita, essa regra de ouro, ela vai encontrar prática justamente no momento em que o conhecimento teórico que nós adquirimos com o estudo da doutrina, ela vai se transformar em esforço prático. Então, o conhecimento teórico, ele é adquirido como? Participando, assistindo palestras, participando dos estudos doutrinários, participando de estudos individuais na sua própria casa, com familiares ou com amigos, ou seja, o estudo da doutrina espírita, de todas as formas que podemos ter acesso, vai nos dar o conteúdo teórico e aí nos habilita a colocar em prática todo esse entendimento no nosso esforço próprio em lidar com os demais. Então, a regra de ouro ela passa a ser um mapa, ou mesmo dizendo um critério de avaliação, enquanto que a reforma íntima é o caminho de transformação do indivíduo. A regra de ouro ela nos dá a direção, como fazer, e a reforma íntima vai ser a forma que eu vou executar essas indicações que a regra de ouro nos dá.
Então, a reforma íntima, ela é o início da regra de ouro. O bem tem que ser vivido, não apenas desejado. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o verdadeiro espírita, ele pode ser reconhecido através da vivência da regra de ouro. Ela vai ser, então, uma ferramenta de medição para a nossa transformação. Quanto mais eu ponho em prática a regra de ouro, maior é a indicação de que eu estou me transformando, né? Então, ele só vai conseguir aplicar essa regra, fazer aos outros o que eu quero para mim, se eu estiver num processo de reforma íntima, porque eu estou preocupado em me transformar. Essa preocupação em se transformar vai nos habilitar a olhar para fora e mudar as nossas ações para com o outro. Vamos combater, através da reforma íntima, o egoísmo, o orgulho, que são esses dois os maiores obstáculos para a aplicação da regra. Naturalmente que essa ferramenta de medição, eu tenho que usá-la comigo próprio e não para com os outros. Nós não vamos agora ficar observando cada um dos outros, como que eles estão aplicando, em que quantidade, em que extensão. Não. Faz parte da regra de ouro eu olhar só para mim, nesse sentido, né? Ou seja, eu vou aplicar essa medida para mim, o quanto que eu estou me transformando, quanto que eu estou mudando as minhas atitudes no sentido de proceder segundo a regra de ouro. É isso que nós temos que fazer. Então, a chave da reforma é o combate ao egoísmo. A chave para que nós nos reformemos é o combate ao egoísmo, que é uma das maiores chagas do indivíduo. Então, nós temos que focar em extirpar o egoísmo de nosso íntimo. A regra de ouro, nesse caso, então, vai ser representada por um exercício diário que vai obrigar cada um de nós a sair de nós próprios e passarmos a considerar o outro, considerar o próximo. Porque não vai haver reforma íntima sem a prática da alteridade, que é se colocar no lugar do outro. A essência da regra de ouro é essa, é a prática da alteridade. A prática da regra de ouro deve ser também aplicada com disciplina. A reforma íntima, então, é esse processo em que nós temos que alinhar a nossa vontade com as leis de Deus. O que é reforma íntima? Podemos dizer que é eu colocar a minha vontade, o que eu quero, de acordo com as leis de Deus. Quanto mais as minhas vontades se alinharem com a lei de Deus, mais significa a transformação íntima. Então, nós temos que aplicar isso no nosso cotidiano. Quando o indivíduo, antes de agir, ele se pergunta, eu gostaria que fizessem isso comigo, ele vai estar exercendo uma vigilância reflexiva. Antes de agir, se eu me perguntar, se fosse ao contrário, eu ia gostar, então eu estou agindo, vigiando-me para que eu possa agir corretamente. E essa vigilância reflexiva é a base da resposta de Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o autoconhecimento e a melhoria individual. Ele, nessa pergunta, nessa resposta, ele nos diz o que ele fez na prática para conseguir, então, se libertar do egoísmo e, enfim, como ele conseguiu se transformar. A indulgência para as imperfeições alheias, como nós falamos, ela exige que nós, a regra de ouro exige que nós sejamos mais rigorosos conosco e mais indulgentes para com os outros. Então, ela fundamenta essa atitude, como nós desejamos que os outros sejam compreensivos com as nossas faltas, nós temos também que ser compreensivos. A resposta íntima vai nos impulsionar para oferecer essa mesma compreensão ao próximo.
Quando nós agimos com justiça, com compreensão e com perdão, a regra de ouro vai passar a ser um hábito espiritual para todos nós. E onde é que nós podemos aplicar a regra de ouro? No lar, através da paciência, através do respeito, através do perdão. No trabalho, através da cooperação, da honestidade. Na sociedade, através da tolerância, da solidariedade e da fraternidade. Porque o bem começa naqueles pequenos gestos que nós vamos praticando no dia a dia. É nos pequenos gestos que nós vamos nos tornando mais eficientes na aplicação dessa regra de ouro. Ninguém prestou atenção para mim, né? Só ficou rindo da foto. Mas e quando o outro não faz a mesma coisa? Eu ajo assim, eu faço com os outros o que eu gostaria que eles fizessem comigo, mas eles não fazem assim também. Eles não agem comigo como eles gostariam que agisse com eles, né? Então, esse é um dos grandes desafios em aplicar a regra de ouro. Continuar fazendo bem mesmo diante da ingratidão. Esse é o verdadeiro teste do amor cristão. Porque Jesus não prometeu a reciprocidade imediata. Quando ele nos recomendou isso, ele não nos disse que a reciprocidade viria imediatamente. Mas a paz interior que nós vamos adquirir agindo assim vai ser enorme. Então, não importa que o outro, porque cada um está no seu estágio, está no seu degrau de maturidade. Cada um de nós vamos dar o que nós ainda temos. Então, eu posso, eu quero, eu procuro, eu me esforço para agir dessa forma, ok, eu vou dar o meu exemplo e vou deixar para que ele, com esse exemplo, possa se estimular e venha um dia a agir da mesma forma. Por isso é que nós temos que agir mesmo que o outro não faça o mesmo. Porque fazer o bem é semear. A colheita vai vir no tempo certo. Então, o outro vai colher esse exemplo no momento em que ele alcançar a maturidade que ele está trabalhando no seu ritmo. Cada um tem o seu próprio ritmo. Então, fazer o bem espontaneamente é sinal de maturidade espiritual e também é sinal de libertação de paixões inferiores. A espontaneidade é que é importante. Naturalmente que hoje eu não tenho essa prática, eu não sou assim. Eu não tenho essa espontaneidade de agir para com os outros como eu gostaria que agissem comigo. Mas eu faço porque eu me obrigo, porque eu me imponho. Então, muitas vezes, eu sou calculista e ajo assim, por quê? Porque eu quero ser melhor, então eu estou me obrigando. Só que esse exercício de autoimposição, na prática da regra de ouro, vai, com o tempo, nos trazer a automação. Nós vamos, com o tempo, passando a agir automaticamente. E aí, então, vai vir a espontaneidade daí. Então, hoje, eu não preciso me preocupar. Eu não consigo agir espontaneamente nisso. Não há problema. Eu estou fazendo o esforço, eu estou vivenciando de forma em que eu consiga fazer. Racionalmente, eu ajo dessa forma. Daqui a um tempo, não importa quanto, eu vou viver espontaneamente isso. E aí, sim, a maturidade espiritual ela vai ser demonstrada. O futuro é da fraternidade. A sociedade, ela, como Kardec disse, a sociedade ela precisa ser da caridade e da fraternidade. Quando nós conseguirmos, cada membro da sociedade, viver a regra de ouro, todos, a sociedade inteira, vai assumir um patamar mais elevado. E então a fraternidade, sim, ela se implanta. O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral. Então, o exercício dessa transformação ela é importante para nós que abraçamos a doutrina espírita, que procuramos vivenciar e estudar a doutrina espírita.
Então, viver essa regra de ouro é colaborar para a regeneração do mundo. Cada um de nós somos agentes de transformação do mundo praticando essa regra de ouro. Que Jesus nos abençoe.